Olá, bom dia para você de todo o Brasil que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar o Ouro Fino em Campo, a gente está ao vivo, direto da nossa sede em Cravinhos, interior de São Paulo. E no programa de hoje a gente vai falar sobre bovinocultura de leite, mais especificamente falar de tecnologia para ajudar você aí na sua propriedade. O tema hoje é indução à lactação e a minha convidada é a médica veterinária Bruna Guerreiro. Bom dia, Bruna, bem-vinda. Bom dia, Fran. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui. Ô, Bruna, para a gente só dar uma pinceladinha sobre o tema, para que serve a indução de lactação? Para todos que estão nos assistindo, a indução de lactação é uma ferramenta que o produtor tem para utilizar dentro da propriedade para conseguir contornar o problema da vaca vazia que tem um histórico sanitário bom, mas que infelizmente a gente não conseguiu emprenhar ela durante a lactação e agora ela está acabando o leite e a gente não sabe o que fazer. Vamos descartar essa fêmea? A gente vai tentar continuar emprenhando essa fêmea ou será que a alternativa é fazer um protocolo de indução? Muito bom, a gente vai dar todos esses detalhes aqui no programa e você que está assistindo é nosso convidado para participar do bate-papo. Anota o nosso WhatsApp, 16 98181 8687. Manda pergunta, manda aí onde você está, de onde você está falando, cidade, estado, seu nome, não esquece, tá? Para a gente te mandar abraço aqui no programa. Antes da gente seguir para esse bate-papo, eu quero mostrar para vocês o trabalho da JP Agropecuária. A Fazenda Pontal, que fica em Nova Guarita, no Mato Grosso, usa a tecnologia para aumentar a sua produtividade. Lá eles fazem integração lavoura-pecuária e eles também têm um projeto de estação de monta invertida no gado de corte. E a gente vai mostrar para vocês como é que é esse trabalho agora na reportagem da Juliana Matos e do Regis Agostinho. A JP Agropecuária é referência no norte de Mato Grosso por trabalhar com integração lavoura e pecuária. São 9.000 cabeças de Nelore num sistema de ciclo completo, mas com foco na produção de bezerros. O que nós temos aqui é uma criação de bezerros que a gente forma e vende os bezerros na desmama. Por integrar as duas atividades, a Fazenda Pontal da JP Agropecuária em Nova Guarita oferta pasto de qualidade o ano todo. Com isso, o período de estação de monta é invertido e é realizado de maio a setembro. Pós-soja a gente planta a braquiária. Então, para que a gente conseguisse chegar com esses animais a ponto de estação de monta, na época da seca, mas é onde nós temos um capim de qualidade pela pós-soja, então a gente teve que alterar esse calendário. O sistema Pontal de integração mais a estação de monta invertida resultam no modelo ideal de produção pecuária. Melhora efetiva de pastoreio, melhor época de desmame pela procura comercial, né? Você consegue no primeiro semestre estar fazendo com que as vacas descarte, quase saem gordas sem muito investimento. A fazenda tem atualmente 4.200 matrizes. A inseminação artificial em tempo fixo é usada para a reprodução dos animais. O índice aqui ele gira acima da média, apesar de ser inseminado na seca. Ano passado fechamos com a taxa de prenhez média de 55% e tem uma oscilação referente ao começo da estação, que passou dos 60% e no final da estação girou em torno de 50%. A técnica é feita com o protocolo da Ouro Fino. No dia zero é colocado o dispositivo do Sincrogest junto com o Sincrodiol e o Sincrocil. 8 dias depois é retirado o implante e são aplicados Sincrocil, Sincrocp e Sincroecg. Aqui na JP a gente trabalha com diversas estratégias de protocolo de ATF, utilizando o protocolo P14, o outro protocolo é com 22 dias de ressincronização, depois isso o tradicional com 30 dias. Isso vai variar de acordo com o lote que a gente está trabalhando no momento. No dia 10, a inseminação artificial é feita. Nas vacas que não manifestaram o cio, o Sincroforte é aplicado. O uso do Sincroforte melhorou muito nossos índices, com bastante lotes no ano anterior acima de 60%.
Então a gente resolveu usar agora em todo o rebanho e estamos muito satisfeitos com o resultado. O diagnóstico de gestação é feito depois de 21 dias, graças ao ultrassom Doppler. A Fazenda Pontal da JP Agropecuária é a primeira do norte do estado a usar a tecnologia que é oferecida em parceria com a Ouro Fino. A gente procura usar o que tem de melhor de tecnologia. Então hoje nós estamos utilizando aqui na JP Agropecuária o Doppler, usando o GNRH no dia da inseminação nas vacas que não apresentaram o estro. E temos procurado sempre usar touros de alta fertilidade e o protocolo ideal para cada categoria. Excelente trabalho, viu? Um abraço para o seu Zé Pérez e para o Zé Leandro e para toda a equipe da Fazenda e do Grupo JP Agropecuária. Gente, vamos dar início nessa prosa sobre indução à lactação. A primeira pergunta que eu tenho para você, Bruna Guerreiro, é a seguinte: tem que fazer uma preparação para fazer a indução de lactação? O animal pode pegar ele a qualquer momento para fazer? Como é que é isso? Pra gente, sempre que a gente vai pensar em fazer um protocolo, esse animal, ele tem que ser seco, tem que receber uma bisnaga intramamária de vaca seca, selante, como se fosse uma vaca numa gestação fisiológica. Então, agora, feito o protocolo de secagem, 40 dias depois, nós podemos dar início ao protocolo de indução à lactação. Esse protocolo vai durar aí perto de seus 21, 22 dias. Então, contando os 40 dias de período seco que essa vaca vai ter para preparar a glândula mamária, mais o tempo do protocolo de indução, ela fica com um período seco total aí de mais ou menos 60 dias, que é o que a gente entende como sendo mais preconizado para trabalhar. E quais seriam as vantagens, né? Assim, é meio óbvio falar, a vantagem principal para o produtor seria, claro, a vaca dar leite. Mas tem mais vantagens nessa técnica? Sempre que a gente pensa em vantagem, a gente tem um cenário, Fran. A gente tem uma vaca que foi inseminada várias vezes na fazenda e que está chegando ao final da lactação e ainda está vazia. Isso é um grande problema. Isso é uma das maiores causas de descarte dentro da fazenda, são essas falhas reprodutivas que as fêmeas apresentam. Então, se a gente tem esse cenário de não conseguir emprenhar esse animal e ele está secando, que alternativa a gente tem para fazer? O protocolo de indução à lactação. Porque esse animal, durante o protocolo, a gente faz uma simulação, como se fosse para o animal entender que a gente está fazendo, que ela estaria prenha fisiologicamente, e isso a gente trata com os hormônios dentro do protocolo, e essa vaca vai voltar a lactar mesmo não estando gestante. Então a gente está simulando como se fosse a gestação fisiológica, por isso que esse animal volta a dar leite dessa forma. Ô Bruna, a gente está falando vaca, né? Mas a indução de lactação, ela também poderia ser recomendada a novilhas que não emprenharam? Porque a novilha, a gente sabe, é uma categoria que precisa um pouco de atenção ali na hora do manejo. Esse mesmo protocolo que a gente tem trabalhado bastante no Brasil inteiro, ele pode ser utilizado para as novilhas também da mesma forma, com o mesmo passo a passo, mesmos produtos e mesmas dosagens. O único critério que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente trabalha com novilha, a gente não sabe como vai ser essa produção dela, porque ela nunca produziu. Exato. Então a gente tem que selecionar um animal que tem uma genética boa para esperar com que esse animal possa ter uma boa capacidade produtiva. Então a novilha sempre é um risco, porque a gente nunca vai ter certeza de quanto ela vai produzir, mas ela pode entrar no protocolo da mesma forma que as vacas, sem problema nenhum. Muito bom, Bruna, mas se a gente parar para pensar um pouquinho mais sobre essa questão de quais animais estão aptos, né? Bom, tem animais dentro das propriedades que muitas vezes estão com algum problema ali de sanidade, estão com algum problema de casco, uma mastite ou coisa do tipo, né? Se a gente pensar nesses animais, na hora de fazer o protocolo de indução de lactação neles, a gente pode ter um resultado negativo porque eles estão enfrentando algum desafio? É muito importante a gente ter critérios extremamente rígidos quando a gente vai selecionar esses animais para entrarem no protocolo de indução. Porque todos esses problemas que você falou, então se esse animal tiver qualquer problema sanitário, casco, mastite, doença respiratória, enfim, qualquer problema sanitário, ou mesmo complicações no sistema reprodutivo que impeçam esse animal de tornar gestante. E além do mais, o score, Fran, é muito importante a gente levar em consideração o score de condição corporal. Então, todos esses fatores a gente tem que levar em consideração na hora de selecionar o animal. E se esse animal tiver com um problema sanitário, tiver com score corporal muito alto, é indicado a gente não colocar esse animal dentro do protocolo de indução.
Porque esse animal não está apto a receber o protocolo. Ele pode não responder da mesma forma que a gente sabe que o protocolo tem essa capacidade de induzir a resposta. E principalmente, se esse animal fosse ter um parto fisiológico, também da mesma forma não seria interessante que esses animais tivessem essa situação particular. Então, a gente evita colocar esses animais com esse tipo de problemas no protocolo. Muito bem, Bruna, chegou uma pergunta para a gente, eu acho que pode até ser algo parecido aqui com o que você acabou de falar, é o Adriano Fontes. Bom dia, Adriano, tudo bem com você? Obrigada pela sua presença sempre aqui no programa, viu? Ó, o Adriano, ele é estudante de medicina veterinária na Univiçosa, lá em Minas, e ele está falando que ele acompanhou nos estágios dele vários tipos de protocolos de indução de lactação diferentes, mas alguns dão resultados e outros não. E muitas das vezes o mesmo protocolo tem resultados diferentes na mesma propriedade. Por que acontece isso, de dar resultado diferente, mesmo protocolo, mesma propriedade? Bom dia, Adriano. Muito obrigada pela sua participação. Sempre que a gente trabalha com protocolo de indução, a gente tem que esperar, a gente nunca tem essa mesma repetibilidade em 100% dos animais todas as vezes, porque a gente tem variação individual, variação genética, nutricional, então cada fazenda e mesmo cada animal pode responder de uma forma diferente. Com todos os estudos que a gente fez antes de começar a trabalhar no Brasil inteiro esse protocolo de indução, a gente tem uma excelente taxa de resposta ao protocolo. Então, com os estudos que a gente tem publicado, nós temos taxas de resposta acima de 80%. Então, a gente nunca consegue lactar sempre 100% dos animais, isso é normal. Muito bom, Bruna. Abraços aqui para o Manuel e também para a Sueli, que está acompanhando o programa. Ó, tem gente até ligando aqui agora, mas agora não dá para atender, tá, pessoal? Mas depois pode chamar no WhatsApp que a gente responde vocês. Ô, Bruna, eu quero te perguntar também se faz mal para a vaca, porque a gente está falando de um tratamento hormonal, certo? Essa vaca vai ter algum problema depois disso? Com todos os trabalhos, Fran, que tem publicado, não só no Brasil, mas como fora, o que a gente entende dessa situação? Tudo que a gente faz com as aplicações diárias dos hormônios é exatamente igual o que a vaca teria na fisiologia dela nesse momento do periparto imediato aí. Então, o que a gente entende? Que esse protocolo, com os estudos que a gente não vê nenhum tipo de dano para a saúde do animal. Então, nós fizemos uma série de avaliações, a gente não tem nenhum prejuízo na sanidade e a gente também não tem reflexos negativos no processo inflamatório, no bem-estar desses animais principalmente. Bruna, e a questão do leite? A vaca aumenta a produção, de repente, milagrosamente por causa da indução de lactação, ou a vaca pode produzir menos leite? Como que fica isso, hein? Cada caso é um caso. A gente tem vacas que voltam a produzir leite mais do que elas já vinham dando na outra lactação, vacas que dão um pouco menos de leite, mas na média, com tudo que a gente tem de trabalho feito, as vacas produzem em torno de 60% a 70% da lactação fisiológica. E o que é já excepcional, porque a gente está falando de uma vaca que a gente iria descartar por uma falha reprodutiva que está secando vazia, que ela vai voltar com investimento bem pequeno, voltar a produzir leite de uma forma bem eficiente, que vai pagar o custo dela dentro da fazenda sim. Muito bem. E conta pra gente, que o pessoal deve estar curioso, né? Que tipo de hormônio é utilizado para fazer o protocolo de indução de lactação? Basicamente são os hormônios que estão envolvidos nesse momento do pré-parto. Então a gente tem progesterona, estrógeno, cortisol, uma série de hormônios. A gente trabalha o BST também dentro do protocolo. Então, todos os hormônios que a gente precisa, que a vaca estaria produzindo se ela tivesse nesse momento do pré-parto, a gente coloca no protocolo. Bruna, vou mandar abraço para o pessoal aqui que está participando com a gente, ó, o José Tesselli, de Nova Marilândia, Mato Grosso. Obrigada pela audiência, José, um super abraço para todos do Mato Grosso, sou suspeita porque cresci lá, né? Bom, o Leandro Henrique e a Fernanda Ribeiro também estão acompanhando o programa de Itapuranga, Goiás. Muito bem, gente, é bom saber que vocês estão acompanhando aí, que estão participando, enviando pergunta aqui pra gente. Ô, Bruna, uma pergunta que eu recebi aqui é do Isaías Bento, de Ladainha. Ele mandou um pouquinho antes do programa, eu prometi para ele que você ia responder. Ele quer saber o que é o edema de Huber. Ele foge um pouquinho desse tema, mas ainda é produção de leite, né? Muito obrigada pela sua participação. Só rapidinho, edema de úbere é o inchaço que a vaca apresenta no úbere e nas porções próximas ao úbere, no momento próximo do parto ou até mesmo no pós-parto imediato. Mas é sempre importante chamar auxílio do médico veterinário para ele conseguir fazer a identificação correta desse edema e indicar o tratamento mais adequado.
Muito bom, Bruna. Mais um abraço aqui para a gente entregar para o canal do Boi, porque já estamos no limite da hora. Meu nome é Turíbio, de Brejolândia, Bahia. Obrigada pela audiência, viu, Turíbio? Um prazer saber que você está aí acompanhando. Ele quer saber sobre problema de casco, a gente responde para você daqui a pouquinho depois do programa, tá bom? Bom, Bruna, para fechar, então, quero te agradecer pela sua presença, pelas informações que você traz aqui. É muito importante a sua vinda, viu? É sempre um prazer estar aqui e poder levar um pouquinho de conhecimento para tanta gente que nos assiste. Obrigada, Fran. Obrigada a você. Bom, pessoal, obrigada pela audiência, para vocês que participaram, você que não mandou mensagem, mas que estava aí do outro lado acompanhando Ouro Fino em Campo. Aproveitem a sexta-feira aí, o fim de semana, lembrando que domingo, 9h30 da manhã, tem Ouro Fino em Campo e a gente espera por você, tá bom? Tchau, tchau!